Alô, boa noite, sejam magníficos, bem-vindos e bem-vindas a mais um Controvérsias Holísticas. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Vanessa, Vanessa, fala que é para nós te ouvirmos. Não se ouve. E agora? Agora já se ouve. Ok. Agora já se ouve. Boa noite, Vanessa, bem-vinda, bem-vinda a mais um Controvérsias Holísticas. Boa noite, E Vitória, boa noite a todos os que já nos estão a ver. Hoje trazemos aqui um tema muito controverso mesmo. Eu já sei isso. E como eu já sei isso, pronto, a live termina já aqui, não é? Exatamente, ainda bem entrar por aqui, porque nós já sabemos tudo, não é? Aliás, Pois, se me já perguntares sabemos, já se me sabemos. fores perguntar o que é que nós vamos falar hoje, eu já sei. Exatamente, exatamente. Eu também já sei, né? Eu também já sei, né? Já sei isso, né? E aposto que as pessoas também que nos estão a ver já sabem tudo, portanto. Exatamente, exatamente, exatamente. Bem, ironia à parte, não é? Vamos aqui então focar. É assim, eu já sei isso. Esta é uma resposta muito comum dada principalmente no meio holístico. Eu já cometi este erro muitas vezes, eu próprio sou o primeiro a assumir esse erro. Ainda há pouco tempo escrevi um artigo sobre isto, aliás, não foi há pouco tempo, foi a semana passada. Escrevi um artigo sobre isso e quando estava a escrever este artigo fiz uma autoanálise, estava a fazer uma autoanálise mesmo sobre esta resposta. Eu já sei isso. E percebi o erro que eu cometi ao longo dos anos quando afirmava que já sabia. É algo que agora durante a live nós vamos esmiuçar um bocadinho isso, não é? Mas eu quero saber da tua justiça, Vanessa, para ti, tu já disseste, já respondeste muitas vezes a alguém, eu já sei isso. Opa, sabes que isso era o meu mal. Era já saber tudo. E quando me dei conta disso, é assim, eu acho que nós temos que nos tornar realmente grandes observadores da nossa mente, porque é algo que nós fazemos muito, é isso, é a resposta automática. Eu já sabia, eu já sei. E isso tem muito a ver, no meu sentir, com a falta de segurança, com a falta de autoestima, não é? Porque temos sempre aquele medo de estarmos a ser postos à prova e de mostrar que realmente não sabemos, ou temos sempre aquela necessidade, não é? E eu estou muito melhor agora, estou muito melhor. De vez em quando ainda dou umas calinadas. E dói. Dói muito porque nós estamos sempre naquela de querer para já a perfeição, não é? Não queremos cometer certas coisas que proclamamos que é o correto a não fazer. E depois somos os próprios que damos as calinadas. E então depois temos que assumir isso. Temos que assumir. E é essa parte é que dói, não é mais nada. Porque o que os outros pensam ou não é indiferente. O que dói é a nossa própria consciência, não é? E sim, fiz isso durante muito tempo. Até que comecei a perceber que... Mas eu sei o quê? Eu estou aqui a aprender, qual é o meu medo? Não ser reconhecida, de não ser aceite, tenho que estar sempre, eu sei, eu já sabia, eu sei. E depois ainda refutava, ainda embelezava, ainda criava ali toda uma novela, não é? Para mostrar que sabia mais que o outro, atenção. Ou seja, acabava por haver ali depois um choque às vezes com certas pessoas que fossem igual a mim. Por norma vamos buscar os nossos espelhos, não é? E então havia sempre ali um conflito de eu é que sei, o outro é que sei, e pronto, e um jogo de defesa, não é? E não é fácil, e há que trabalhar isso muito bem trabalhado. Acho que é uma constante. Concordo, não só a nível de confiança, de autoconfiança da própria pessoa, mas também por uma questão de humildade, não é?
E foi o grande erro, foi quando eu percebi, quando estava a fazer a minha retrospectiva, a analisar. Porque eu até sei que há relativamente pouco tempo, quando estava a fazer esta análise, houve uma pessoa que eu há pouco, não há muito tempo, eu respondi exatamente isso. Uhum. E eu, quando estava a fazer essa introspeção, percebi o erro fenomenal que eu cometi. Quando nós afirmamos, eu já sei isso, é uma falta de humildade enorme da nossa parte. Pois é. Não é por nós já sabermos aquilo que está a ser dito que não há algo novo para aprender. Exatamente. Todos nós temos o domínio sobre várias matérias, não é? Mas, independentemente de nós dominarmos muito aquela matéria, há algo que nunca pode ser tirado ao outro, nem a nós, Exato. que é a experiência. Quando alguém fala connosco sobre um tema que nós temos a tendência logo de responder, eu já sei isso. O problema não está no tema ou naquilo que a pessoa está a dizer. A pessoa está a falar pela sua própria experiência, o seu ponto de vista, a forma como viveu aquela situação. E é sempre diferente da nossa. E enquanto nós estivermos focados no eu já sei isso, é arrogância da nossa parte. É assim que eu vejo, é assim que eu vejo. É arrogância da nossa parte não termos a humildade suficiente de perceber que aquele ponto de vista também é um bom ponto de vista e é a experiência, a forma como a pessoa viveu aquela experiência, que nos pode ensinar a ver aquela situação ou perceber aquele assunto com outra perspectiva. Exato. É Exato. assim que eu encaro. E infelizmente, pelo que eu tenho percebido nos últimos anos, no mundo holístico, esse é um dos erros mais comuns que temos vivenciado. Eu já sei isso. Então, já sabem tanto que acabam de tirar uma formação, vão logo dar o curso. Não experienciam, não vivem. Eu conheço pessoas que vivem constantemente, a tirar formações atrás de formações. E conforme vão tirando formações atrás de formações, não se permitem de enraizar o conhecimento. Muitas vezes há outros fatores por trás que nós podíamos agora aqui debater, o porquê que as pessoas fazem isso, mas hoje não é esse o tema. Apesar de serem temas muito importantes também de serem debatidos nessas situações. Sim. Mas quando uma pessoa tira uma formação, e no mundo holístico principalmente está a acontecer muito isso, quando você tira uma formação e logo de seguida vai dar a formação e o conhecimento, a experiência que a pessoa tem. Nenhuma. E até quando abordámos aqui o tema, foi mais pertinente, foi o do tarot, nesse sentido. Estavam a tirar a formação e iam fazer lives, onde eu cheguei a ver pessoas que estavam a ler diretamente do livro o significado das cartas. Pois. E se perguntarmos à pessoa, fizemos perguntas a este tipo de pessoas sobre o tema, neste caso, agora que eu estou a falar do tarot, eu já sei isso. Mas sabe porque ler o livro, não por experiência. Exato. Não se permitem a experiência. E isso é complicado. É muito complicado lidarmos com esse tipo de situação. Porque o mundo espiritual, no mundo da espiritualidade hoje em dia, está rodeado de uma hipocrisia, de uma falsa espiritualidade, não é de espiritualidade, é de falsa espiritualidade. Porque as pessoas querem, por isso simplesmente, é alimentar o seu ego. E no momento em que todos nós, e atenção, eu próprio já assumi aqui esse erro, no momento em que nós dizemos, eu já sei isso,
Eu só estou a alimentar o meu ego, as minhas inseguranças, como tu disseste. Nada mais. Porque eu até posso perceber do assunto e eu posso entender bastante do assunto. E eu estou a negligenciar a oportunidade de aprender com o outro. Uhum. Uhum. Por arrogância de quem afirma, eu já sei isso. Sim, completamente. E assim, eu falando do que me toca a mim, já fiz isso várias vezes. Agora estou diferente porque ganho a consciência, não é? E às vezes eu acredito que as pessoas não tenham a consciência, eu também não tinha. Acredito que, por isso é que eu acho que estes temas são bons de serem abordados, porque há muitas pessoas que continuam e fazem isso e não se apercebem. Eu fazia isso até ter um clique. Ok, já não me lembro se foi fiquei com um sentimento muito mau, já não me lembro se foi a outra parte que me, pronto, não é, espelhou, houve ali uma situação causada por causa do eu sei, e gerou-me um sentimento muito mau que eu não conseguia estar a contornar aquilo, eu não conseguia fazer com que as outras pessoas entendessem, e então eu percebi, calma, alguma coisa aqui não está a funcionar, não é? Mas eu não sei tudo. Eu quero que a outra pessoa entenda o quê? Ela entenda o que ela tiver que entender. E eu sei tanto como ela. Ela sabe da forma dela, eu sei da minha. Não é? E foi só aí que eu consegui aliviar o peso de cima das costas, porque eu não tinha noção. Eu não tinha noção que fazia isso. E muito mais na família, que é os nossos seres mais próximos, não é? Aconteceu muito essa situação de eu ser confrontada, então, mas és tão espiritual, ou és tão zen, e estás sempre a dar não é? Opá, isso fez-me pensar. Eu adoro essa comparação. Então, mas tu és terapeuta, és tão zen e chateias e em tuas mantras começados por F e afins, não é? E estás a querer impor às pessoas as coisas. Mas acredita que, olha, isso é engraçado, mas a mim deu muito jeito, porque eu vi tanta vez isso, que eu disse, houve um momento que eu tive que parar e pensar, calma lá, mas eu ouço tanta vez isto, se há sinais e há mensagens, isto é uma delas. Porque alguma coisa aqui eu estou a fazer para receber isto, não é? E foi quando eu pus a mão à palmatória e pronto, e foi aí que começou a doer, quando eu comecei a ver as máscaras a começarem-me a cair, não é? E eu não as queria tirar, porque aquilo doía como o cacete. Portanto, eu estava a tentar mantê-las, não é? E percebi que não. E foi aí que o meu ego foi assim, prensado, não é? Que foi o sentimento que eu tive, eu fui prensada. E eu acho que é quando nós... eu ontem comecei o curso com a Inês Gaia. E ontem a Inês Gaia dizia, nós só nos tornamos humildes quando o nosso ego é ferido, quando sentimos dor, não é? E é aí que nós ganhamos humildade. E por vezes é preciso isso acontecer. E eu senti muito isso, sabes? Senti que foi a única forma de me domar, não é? O meu ego ferido, não é? Foi mesmo a dor. Foi todos os confrontos que eu tinha diretos na linha da frente que fizeram com que eu me tornasse mais humilde e baixasse a cabeça e percebesse, calma lá, olha para dentro, olha para ti, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu sabes tudo, eu sabia tudo, mas é que é tudo, literalmente, era uma coisa impressionante. Porquê? Porque quando eu comecei a perceber que a falta de autoestima era tanta, ok? A falta de amor próprio, de valor pessoal por mim mesma era tanta, que eu tinha a necessidade de fazer isso, de ter essa aprovação, não é? E de mostrar que sabia, porque tinha que mostrar que valia alguma coisa, não é? E isso, claramente, quando nós observamos isso, começa a doer, não é? Claro, obviamente. Sim, concordo plenamente. Quando o ego está ferido é quando nós tomamos verdadeira consciência do nosso lugar, não é? Nós, lá está, e mesmo pela nossa insegurança, nós também só dizemos, já sei isso, porque nós sentimos inseguros perante o conhecimento do outro. Achamos que o nosso ego não aceita que o outro saiba mais do que nós, ou que seja melhor do que nós em alguma coisa. É verdade. Isso é que nós temos a tendência de dar essa resposta. Atenção, há pessoas que não é por mal. A maior parte de nós, quando dá esta resposta, é muito subliminar, é muito inconsciente. É muito inconsciente. É preciso parar e fazer uma autoanálise
isso e perceber verdadeiramente se sei ou não aquilo que estava a ser dito. Aqui vem um bocadinho a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Conhecimento é aquilo que se adquire ao longo dos anos. Sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. E a maior parte de nós só sabe, só tem conhecimento, não tem sabedoria. Por isso é que é preciso a E esse prática. é um dos grandes problemas da nossa falta de humildade. Porque nós não nos propomos, não nos predispomos a vivenciar as coisas. A maior parte das pessoas quer dizer, diz assim, e vou agarrar aquilo que estavas a dizer há pouco. Então, mas tu és terapeuta? Ei, não devias ser zen? Essa pessoa nunca se permitiu pôr no conhecimento, sabe o que é um terapeuta, mas não sabe o que é ser um terapeuta. Sabe o que é, mas não sabe o que é ser. Uhum. Não sabe as dificuldades, não sabe os desafios. Não sabe o que é estar a mergulhar constantemente, ser forçado a mergulhar constantemente nos seus próprios medos, nas suas próprias dores, nas suas próprias feridas. Por Que isso eles é não que muitas vezes percebem. nós, não é desculpa, mas muitas vezes reagimos por causa disso. Nós reagimos de forma errada, devíamos agir e não reagir, reagimos de forma errada, onde leva-nos a ter esse tipo de atitudes. Mas isso tudo faz parte do processo. Há uma diferença entre o ter e o ser, uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Então há que também ter a humildade, daí a voltar à parte da humildade, a humildade de perceber se verdadeiramente sabemos aquilo que estamos a falar e a fazer. Exato, exato. Porque no momento em que somos confrontados com uma questão, eu já sei isso, nós devemos de pôr a mão na consciência, mas sabes mesmo, sabes porque sabes, ou sabes porque puseste em causa, porque vivenciaste, porque puseste a mão na massa, porque aprendeste com a experiência. Ou só porque leste num postzinho no Facebook, ou num livro, ou fosse o que fosse. E sabes, isso eu tenho vários, falando de mim pessoalmente, vários processos internos. Ainda agora, pronto, tu sabes, passei aí uma crise existencial. E eu acho que isso acontece a muitos de nós, não é? E eu, como terapeuta, não deixo de ter a minha crise existencial com qualquer pessoa. Aliás, é isso que me faz ser terapeuta, se calhar, é porque consigo ter a minha crise, mergulhar lá dentro e, se calhar, através da minha experiência, da tal sabedoria que vou apanhar do que senti, consigo perceber depois o próximo e dar-lhe alguma ferramenta que, se calhar, vai servir para ele ou não. E cada vez mais eu observo que é aquela bela frase, não é? Do eu sei que nada sei. Não é? Quanto mais sei que nada sei. Porque... O Sócrates, atenção, estamos a falar de Sócrates, mas não é este, é o outro, aquele mais lá, aquele mais velhinho, está bem? Sim, Não é aquele o mais outro, velhinho. não é o engenheiro, o arquiteto, o pseudo. Sim, mas isso são frases muito importantes que quando eu lembro-me quando era mais nova e ouvia, lia essa frase, eu questionava, mas o que é que este homem quis dizer com isto? Mas o que é que quanto mais eu sei que nada sei, eu sei que nada sei, mas eu sei que eu tentava encontrar um esquema na minha cabeça que me fizesse entender isso, percebes? E hoje, e estou a dizer que se calhar aí eu deveria ter, foi na altura da escola, de darmos filosofia, não é? Portanto, eu devia ter aí os meus 16 ou 17 anos. Hoje vou fazer 37 e só agora é que eu percebi a frase. Portanto, são muitos anos, uma escala larga, não é? E com tanta calinada, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, e sempre na do ego, não é? Sempre com o ego, sempre com o ego, sempre com o ego. E eu acho que as crises existenciais passam muito por isso, passam muito por baixares a tua guarda. Claro que é doloroso, não é? É perceberes que andas aqui numa mentira pegada ou numa autossabotagem constante. E por isso é que o eu sei é muito bom todos nós pensarmos, mas todos nós, desde professores a pais, a alunos, a amigos, a mães,
a avós, a médicos, a toda a gente, todas as pessoas, quando dizem eu sei, não é? Terem consciência do que estão a dizer. Aí é que vem o verdadeiro teste, né, neste ponto em que a pessoa se tem consciência ou não, e permite ser humilde e perceber que há sempre algo novo para aprender. E essa é a verdadeira chave, de superar o eu sei. Isso é uma armadilha do ego. Só há uma forma de superar essa armadilha. Não é, a humildade faz parte do processo, mas ninguém está a dizer para ser ali, tens razão, pronto. Não, ninguém está a dizer isso. O verdadeiro desafio para ultrapassar esta armadilha é no momento em que nós somos confrontados com essa realidade. Por isso é que costumo ver aquele velho ditado: porque tens dois ouvidos e uma boca. Pode ouvir mais e falares menos. O problema é que nós falamos demais. E então sai-nos tão rapidamente, fomos tão formatados para isso, não é? Eu já sei isso. Não é? Que sai-nos tão rapidamente. Se nós ouvíssemos em dobro aquilo que nós falamos, daria-nos tempo de perceber que há sempre algo a aprender. E no momento em que tomamos a consciência de que há algo a aprender, mesmo que eu já domine o assunto, o tópico, seja o que for, se eu me permitir em perceber que há algo a aprender, muda, a frequência muda, a energia muda. E no momento em que isso acontece, eu saio da armadilha do ego. Porquê? Porque não só estou no processo da humildade, né? mas também já estou num processo em que eu me estou a permitir ser receptivo ao meu crescimento interno, em aprender com a experiência do outro. E tu falaste aí num ponto... Eu não vejo, digam vocês que estão a assistir, se vocês veem outra forma de superar esta armadilha do ego. E quando digo eu não sei, eu sei isso, já sei isso. Porque eu não vejo outra forma de superar essa armadilha. Tu disseste uma coisa que foi, eu não sei, até um eu não sei, tu justificas sempre porque é que não sabes, já reparaste? As pessoas têm sempre tendência, eu não sei, mas porquê? Não é? Porque há aquele sentimento de, ok, é uma fraqueza. Estou indisposto, estou vulnerável, tipo, eu não sei, eu devia de saber, não é? Portanto, é sempre, nunca há aquela humildade, não sei mesmo, não interessa porquê, tipo, não sei, não é? E isso tu tocaste noutro ponto que foi, o que é ser humilde? O que é humildade? E eu acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é humildade. Isso é um ponto que é muito interessante esclarecer, porque uma coisa é humildade, outra coisa é submisso. Exatamente. Ok? São duas coisas completamente diferentes. E a humildade, pelo que eu tenho experienciado na minha vida, através do meu sentir, não é? E através de tudo o que vou absorvendo ao meu redor, é a capacidade de tu te servires e servires o outro. E isso, quando nós dizemos eu sei, nós não estamos a servir ninguém a não ser o nosso ego. Não é? Só isso. Mais nada. E aquele papel importante que nós temos e que a outra pessoa tem deixa de existir. Aqui uma grande questão que se coloca é, e isto aqui é sério, e também nós estamos a conversar sobre este tema, né? Uhum. Apesar de não ser muito difícil de perceber onde é que estão os pontos, né? E isto é muito comum e eu tenho presenciado, e nós, como isto chama-se controvérsias holísticas, onde foca mais no mundo holístico, onde nós abordamos não só o mundo holístico, mas também o mundo espiritual, né? Espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Uhum. É quando eu estava a falar há pouco, de tirar a formação, ir logo dar a formação lá de seguida, ou tirar o curso e logo começar a fazer lives e fins, pronto, como já abordámos noutras lives anteriores, no tarot, o exemplo do tarot que eu dei há pouco, é essa pessoa, ao fazer isso, achar-se que está no mesmo patamar
do que aquele que está a dar a formação. Isso hoje em dia é algo que não consigo, na minha mente, não consigo conceber. Eu quando vou, isto eu falo por mim, e aqui, como já afirmamos várias vezes, aqui não estamos para vender a nossa verdade, nem para vender o nosso peixe, nós estamos aqui para vender nada, estamos aqui para simplesmente partilhar as nossas opiniões, a forma como nós sentimos em relação aos assuntos, mas eu quando vou tirar uma formação, eu tento beber ao máximo daquela sabedoria. Quanto mais eu entendo, aquela pessoa não é dizer que aquela pessoa é melhor do que eu. Eu tenho consciência que eu não sou mais do que ninguém, da mesma forma que nunca serei menos. E os outros igual. Agora, o que eu entendo é, esta pessoa, para estar onde está, ela teve que viver, teve que experienciar, teve que estudar, teve que se aplicar. E o que se vê hoje em dia é, eu já sei, porque eu já li ou fiz aqui uma ou duas vezes, então já sei e vou, bora, siga. E as consequências que isso pode trazer para quem depois vem atrás. Pois mete tudo no mesmo saco, são todos uns aldrabões, não sabem, por aí fora. Uhum. Mas é tudo metido no mesmo saco, infelizmente. E tocas nesse assunto e muito bem. É assim, eu sou mestre de Reiki e de Karuna e eu nunca fiz um curso. Não é que eu não queira, é porque eu senti até hoje, tal e qual como demorei imenso tempo para tirar os níveis, lembras-te de eu ter dito, não é? Eu nunca senti até há pouco tempo que teria capacidade, não é? Que estava pronta e com sabedoria, com alguma... para efetuar e facilitar o curso, entendes? Porque eu pensei, ok, eu tenho que viver e experienciar ainda mais sobre mim para eu conseguir passar, porque é muito importante nós passarmos, nós darmos a alguém um curso de Reiki, ok? É muito importante um curso de Karuna, ou seja o que for, é uma filosofia, que nós temos que durante a vida, não é? Ou durante o processo, praticar. E eu não sentia capaz, ou eu não estar a praticar, como é que eu vou dar algo que eu não estou a praticar? Compreendes? Então eu prefiro não fazer e limito-me a estar a fazer as terapias de Reiki. Mas para dar um curso de Reiki, eu tenho que ser uma pessoa que pratica aquela filosofia, não é? E eu durante muito tempo não sentia, não praticava, não é? Na totalidade da filosofia. Enquanto o meu ego estava no controle, eu não conseguia estar a dizer que sou mestre de Reiki, não é? Sou mestre de Reiki. Eu nem mestre de mim mesma sou, quanto mais de Reiki. Não é? Quer dizer, uma dificuldade. Se ainda não viram a live, se ainda não viram a live do Surfa logo a nossa primeira live, recomendo vivamente que vão ver, porque esmiuçamos muito a visão atual do Reiki neste sentido. E aqui, esta live que estamos a fazer hoje, digamos que é um pouco um complemento de todas as outras que fizemos anteriormente. Só a ver aqui o que é que o Orlando aqui nos escreveu. O problema hoje em dia é as pessoas não saberem distinguir se pertencem ao grupo dos que têm de evoluir ou se pertencem ao grupo de quem tem uma missão de ensinar. Porque sentem um pouco de evolução, já se acham postos de luz iluminada. Sim, é verdade, é verdade, não, é verdade. Nem toda a gente veio para ensinar. Sim. Todos viemos para aprender. Isso é inquestionável. Mas nem todos vieram para ensinar. Atenção. Todos nós aprendemos todos uns com os outros. Quando eu digo nem todos vieram para ensinar, não é no sentido que eu não vou aprender com outras pessoas. Vou falar nem toda a gente veio com o propósito de estar a instruir outras pessoas, a ensinar a dar formação, essas coisas todas, ser professoras. Nem toda a gente veio com esse propósito. Vieram com outros, mas não invalida de se aprender com essas pessoas.
ontem e ontem, estava a rever umas coisas que já não vi há alguns anos, que em brevemente eu estou a trabalhar num projeto em relação que eu tive a rever, e nessas revisões que eu estava a fazer desse material que eu já tinha acesso há uns anos, passaram mesmo pela consciência muito do que estamos a falar aqui. Porque tudo o que quando nós estamos, eu já sei isso, nós não estamos no aqui e no agora. Uhum. Estamos completamente descurados do aqui e do agora. Quando eu estou no eu já sei isso, eu só alimentar o meu ego e estou a viver no passado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que voltar ao aqui e agora e perceber qual a diferença entre conhecimento e sabedoria e perceber verdadeiramente se domino ou não, ou se sei mesmo aquilo que estou a dizer. Para ter o descaramento de dizer eu já sei isso. Porque é uma prepotência muito grande da nossa parte afirmar isso. É muito, muito. E é um erro tão natural de se fazer. Olha, é tão natural como sucede, sabes, aquele, aquele anúncio. É exatamente assim. É tão fácil nós cometermos esse erro do eu já sei. E eu falo por mim que sabes o que é tu tornaste polícia de ti mesmo? É assim, é mesmo isso. É porque eu tive que começar a policiar os meus pensamentos. Ok? A policiar as minhas reações, os meus, o meu modo de sobrevivência, ok? Aqui estava muito, muito vivo, ok? Na defensiva e então eu acho que quanto maior o ego, não é? Maior a descentralização de ti mesmo. E foi por isso que eu nunca pus em prática ensinar a ninguém certas terapias, porque eu não posso ensinar nada a ninguém onde eu não estou próxima da minha essência. Não é? E eu precisei, agora, passado estes anos todos, sinto-me preparada, mas não me senti durante muitos anos, ok? Porque não dá, simplesmente não coincidia, era como se fosse incongruente, daquilo não está alinhado, não me faz sentido. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entendes? Então como é que eu posso transmitir a alguém uma coisa que eu não tenho? Não é? Como é que eu posso passar a alguém? Um ponto onde eu vejo muito isso é mesmo aqui, e aqui vou mesmo usar aqui mesmo as palavras que não são, as caganças do mundo espiritual, porque acham-se que são pessoas que são, como o Orlando disse, são postos de iluminação, iluminam toda a gente, né? Que acham que têm conexão com fulano e grande. Aliás, uma amiga minha que por acaso ela vai ser entrevistada na próxima quinta-feira, no Vitor Convida, Paula Santiago. É um ser, é um ser de luz mesmo muito especial. Uhum. E ela, como trabalha com constelações familiares, e cada vez que ela conta esta história, desmancho-me a rir, que é, às vezes ela está a constelar, né? Está a fazer o trabalho de constelação e aparece uma pessoa ou outra, e atenção, eu estou a agarrar na história dela, mas eu já vivi isso também. Mesmo, também já presenciei situações destas. Mas eu conecto-me com São Germain, eu comunico com Jesus. E eu adorei foi a resposta dela, porque eu essa resposta nunca tinha dado, assim que eu conto a história dela. A sério, conectas com São Germain, com Jesus e a filha, sério, então manda cumprimentos meus. Então, mas se à partida É conecta-se verdade. o que é que estava ali a fazer nas constelações? O problema não é isso das constelações. Aqui a situação, porque é assim, Não, sim, mas eu estou a se falar tens essa da capacidade, arrogância, não é? se tens essa capacidade, então mais uma razão para baixares a crista e sentires a honra e o privilégio de conseguires conectar com esses seres, comunicar. Porque, aliás, se tens a capacidade de conectar com esses seres,
tens muito trabalhinho pela frente. É para ajudar os outros todos que não têm essa capacidade, não é? Mas como tu já sabes, não é? Porque tu te conectas, não é? Porque tens, não é? Ah, e tal, eu conecto-me e tal. Achas que não tem que, pronto, são seres mais evoluídos. Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu, quando tirei o curso de leitura da Aura, eu ia com uma rapariga que eu conheço, que a vida nos fez questão de separar. Pronto, foi mesmo assim. Mas ela disse que não fazia o curso de leitura da Aura porque eu não preciso, porque eu já vejo coisas, eu sinto coisas, eu já canalizo. E eu fiquei assim a olhar, pronto, tudo bem, é a escolha dela, não é? Mas é isto que as pessoas têm em mente. Eu não preciso porque eu já faço, eu não sei, mas... Eu vou partilhar uma coisa contigo. Eu também digo, leitura de árvore para mim não faz sentido, mas não faz sentido porque não me chama. Eu próprio digo, leitura Exato, de árvore não me chama, não me chama. Agora, exato. ao ponto de chegar a dizer que não preciso porque isto ou por aquilo, não, isso não faz sentido. Acho Exato. eu que não faz sentido. Atenção, acho eu que não faz Eu sentido. também, nos meus valores, também não me faz sentido. Pelo menos para mim não faz, pelo menos para Lá mim. está, é assim, é termos a humildade de ir saber, para já uma coisa que tu não tens noção, aquilo é gigantíssimo, ok? Aquilo é matéria como se não houvesse amanhã, fazes coisas como se não houvesse amanhã, aquilo for uma data de meses, ok? Quer dizer, e como é que tu dizes que tu já tens e não precisas mais nada? Quer dizer, não preciso porque eu já tenho, eu já sei fazer isto e aquilo e aquilo outro. E pronto, ali ninguém te vai ensinar a falar a não sei com quem. E as pessoas, eu acho que deturpam um bocadinho as coisas, não aprendem, não percebem, não se dão ao perceber e ao compreender sequer, travam logo. Pronto, há logo ali um travar, não. Lá está, há muitas formas de dizer eu já sei. Não Uhum, temos que exprimir, exatamente, não temos que exprimir logo automaticamente só essa frase eu já sei. uhum, No momento em que uma pessoa diz eu não preciso porque a pessoa está a dizer eu já sei de outra forma, porque assim, atenção, não conheço a pessoa, nem estou a pôr em causa a pessoa que sim, estavas a falar. sim. Mas, na minha visão, uma pessoa quando diz não preciso porque, é exatamente a mesma coisa. Quando eu digo, quando alguém fala alguma coisa comigo, eu digo eu já sei, eu estou-me a privar de aprender com a experiência do outro. Da mesma Exato, forma que se eu tiver essa atitude de dizer eu não faço porque, eu não preciso porque, é porque eu próprio estou-me a privar de uma oportunidade de aprender. Eu até posso nem seguir aquele caminho, mas eu não posso logo excluir, logo à partida, aquela possibilidade de ser aquele também ser um caminho que me possa ajudar no meu processo. exato, exatamente, No momento em que eu faço isso, eu basicamente estou a dizer exatamente a mesma coisa. Eu já sei, não preciso. exatamente. E isso, da forma como é dito, lá está, é tal arrogância que tu estavas a dizer, percebes? Eu acho que, não sei, transborda aí uma arrogância, percebes? O tal sentimento que faz sentir isso. E eu sei, tanto que eu durante algum tempo diziam que eu era arrogante. Porquê que diziam que eu era arrogante? Eu ficava toda enxoriçada. Ainda ficava pior do que qualquer. Aquilo tocava-me de uma forma. E então, e porquê? Pois é que eu comecei, ou seja, eu nunca, todas as coisas que me disseram, mesmo que eu tivesse reagido, eu punha-me a pensar. Eu nunca, tipo, ouvi aquilo, reagi porque era o meu ego na defesa, não é? Defendia-me, ali naquele momento defendia-me. E depois, quando ia para casa, eu começava a pensar, mas poça, o fulano disse que eu era arrogante, o Beltrano disse que eu era arrogante, o outro disse que eu... Mas porquê que eu sou assim? Mas o que é que se passa aqui comigo? Mas o que é que eu ando aqui realmente a vibrar ou a fazer que realmente transpareça isso? Porque nós temos que pensar, temos que fazer uma introspeção sobre nós mesmos, não é? E autoanalisarmos. E perceber que não é, nós estamos sempre certos e os outros estão sempre todos errados. Não é assim, ok? Não é assim. E às vezes é bom ouvir os outros. Mesmo que, mas nós é que sabemos sobre nós. Sim, mas há quem veja coisas que nós naquele momento não estamos conscientes. Ok? E há que ter humildade de perceber isto. E quando eu comecei a ter esta humildade, eu comecei a deixar de ter confrontos, conflitos. Acabou. Exatamente. Exatamente. Bem, é assim, eu não sei, da minha parte, eu não sei mais o que dizer em relação.
em relação a este tema. Acho que também já abordámos tudo, aliás. Sim, A maior parte das pessoas que estavam a ver também ficaram assim um bocadinho mais recatadas, mais em silêncio, porque também, de certeza que perceberam que aquilo que estava a ser dito é exatamente aquilo que pensam também. Não é uma pois. presunção minha, é algo só mesmo que presumo que seja, não é? Vai ser só uma presunção, não é? Exato. Mas acredito que esteja um pouco de acordo, eu já sei. Acho que o que precisamos é perceber um bocadinho, pôr um bocadinho a mão na consciência e perceber o nosso lugar e respeitar que o outro também pode saber tanto ou até mais do que nós e nós não percebermos e perdemos ali uma oportunidade de aprender, de aprender algo novo de forma diferente. Tudo são aprendizagens, não é? Tudo são Exatamente, aprendizagens. exatamente. Não sei, quando tu, se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar? Não, eu acho que este assunto é um assunto muito direto, muito não é difícil de ser abordado. Não, acho que quando nós entramos num assunto destes, é um assunto que quando nós vamos falar sobre ele é bastante claro, não é? É bastante claro e é bastante perceptível. E mesmo aquela pessoa que possa estar um bocadinho alienada consegue fazer muitos cliques, ok? Portanto, eu Exatamente, exatamente. acho que não é aqueles assuntos que tenhas que estar a buscar muita raiz daqui e dali, são coisas muito diretas e acho que falámos e abordámos os assuntos que devíamos ter abordado. Exatamente, exatamente. Portanto, Mas digo já que para a semana este tema ainda se vai manter, este tema ainda vai transportar um pouco para a semana, o tema que vamos abordar para a semana que vem. A semana que vem nós vamos, eu, a Vanessa, vamos abordar o tema religião e espiritualidade e vamos ter um convidado especial que se irá juntar a nós. Como foi dito logo no início, logo desde da primeira controvérsia holística, este espaço fica sempre aberto para quem quer participar, para quem sente que também tem algo para contribuir para o despertar de consciência, para uma postura mais consciente no mundo do desenvolvimento pessoal, no mundo do desenvolvimento espiritual e até mesmo para nós conseguirmos melhorar o mundo holístico, porque o mundo holístico neste momento não está deixe-nos no seu melhor, digamos assim, porque mesmo por causa destas situações que estamos a abordar, e é mesmo para estas situações porque eu, pelo menos até agora, eu não vejo mais ninguém a falar sobre estes assuntos pertinentes. também não. Também não Toda a vejo. gente fala de luz, toda a gente fala de amor, toda a gente fala de evolução, toda a gente fala dos anjinhos, dos ETs, de tudo e um par de bolas. Mas ninguém fala do podre, e também precisa ser trabalhado. E Sim, às sim. vezes dói, é verdade, e todos nós, e principalmente eu e a Vanessa, estamos aqui mais vezes, não é? Também fazemos este trabalho para quê? Para nos trabalharmos neste sentido, de curarmos estas feridas, estas lacunas no nosso ser, para quê? Para que quando nós estivermos perante as situações, podemos fazer melhor. E é essa mesma consciência que queremos sempre transmitir aqui. É, é, é ajudar as pessoas a tomar uma nova consciência sobre elas. E ninguém está a dizer que, que alguém é melhor do que elas. Aqui é perceber qual é o lugar de cada um. Qual é o meu lugar E as pessoas perante esta também. situação? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar no mundo holístico? Qual é o Tu meu lugar no mundo nós, espiritual? exatamente, e tu não consegues contornar uma sombra. Tu consegues sair da tua sombra. Tu, quando estás a andar na rua e vês a tua sombra, tu foges dela. Eu não acho que nós consigamos fugir da nossa sombra, não é? Se somos tipo Lucky Luke, ainda conseguimos ser mais rápidos que a sombra, mas Mas isso é um dom já muito à frente. Olha, mas eu acho que eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que eu consigo, eu sei. Não percebeste a piada?
Muito bem, então. E pronto, eu acho que é assim, nós temos que ir dentro da sombra para chegar para levar a lanternazinha para ver, para curar, não é? A sombra é fundamental. E não vale a pena nós taparmos o sol com a peneira e andarmos aqui a fingir e a usar máscaras que depois, epá, é muito mais difícil e dói muito mais. E é tardar uma coisa que pode ser mais breve de ser tratado, é alargar e durar, é perpetuar uma coisa que pode ser trabalhada anteriormente. Exatamente. Então fica o convite para a semana. Para a semana vamos falar espiritualidade versus religião. Vai gerar controvérsia. Vai gerar muita controvérsia. Porque aqui vamos estar aqui a mexer com um sistema de crenças muito, muito forte. Okay? Será com um convidado especial que também tem muita vontade de gerar controvérsia. E então por isso é que ele foi desafiado e ele aceitou o desafio. Ele vai se juntar a nós. A princípio será no Instagram. Será no Instagram, porque a princípio acho que agora já o Instagram já permite mais que 2 pessoas, máximo até 4. Por isso vamos começar a fazer agora os controvérsias holísticas no Instagram, mas iremos depois acabar por sempre partilhar depois no canal do YouTube. Irá sempre ser partilhado à posterior. Uhum. Por isso fica o convite. Próxima quinta-feira vamos estar à conversa com a lindíssima Paula Santiago. Ela é autora, ela é constadora, ela é mãe, ela é uma mulher lindíssima e vem-nos trazer as constelações familiares. Se querem aprender e perceber o que é que são as constelações familiares e como podem transformar as vidas das pessoas, eu sou o primeiro a dizer, constelações familiares transformaram a minha vida, curaram-me, salvaram situações muito complicadas. E sou extremamente grato pela experiência que vivi e por ter-me transformado graças às constelações. Por isso é que eu também convidei a Paulinha para vir falar sobre as constelações. Fica ao convite se vocês quiserem perceber o que é que são as constelações familiares e como é que pode ajudar as vossas vidas e transformar as vossas vidas. Fica aqui o convite para a próxima quinta-feira, aqui no Facebook, na minha página Vítor Ruivo, às 9h30 da noite. Fica aqui o convite. Próxima terça-feira, já sabe, voltamos a ter controvérsias holísticas. Temos mais uma bombazinha. Mais uma bomba. Por isso, os convites estão feitos e lembrem-se acima de tudo. Como é que é? Tratem de ser felizes, porque vocês merecem. Nem mais. Orlando, vais gostar e é uma experiência muito enriquecedora, ok? Constelações familiares é muito enriquecedor, recomendo vivamente. Adoro. Então pronto, meus queridos, tratem de ser felizes, vocês merecem e até quinta-feira. Tudo bom para vocês? Tudo bom.